Para o nosso texto nessa noite, eu gostaria de meditar bem rápido. Gênesis capítulo 28. Por que Gênesis? É o princípio de tudo. Princípio de tudo, princípio da falha, princípio da perfeição, princípio da falha, princípio do acerto, princípio de novo do desacerto, princípio do reacerto, princípio de tudo que você puder imaginar. Você vai ver que Deus teve sempre uma segunda oportunidade para mim, para você, e inclusive para nosso irmão Jacó. Gênesis 28, do verso 10 ao verso 23. Esse irmão é uma bênção, é uma glória, mas às vezes a gente lê e fica pensando como que Deus é misericordioso e como Deus muda a história de um homem. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar o seu futuro, Deus pode mudar o presente, Deus pode mudar tudo, porque nas mãos de Deus tem todo o poder. E a palavra do Senhor está escrita assim, Gênesis 28, do verso 10 ao verso 23. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou-se a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua descendência. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Coisas lindas a palavra de Deus tem para falar ao nosso coração. Nessa noite eu quero refletir um pouco com os irmãos que o Senhor, o nosso Deus, Ele atenta por o nosso pedido de milagre quando quando nós invocamos a Deus, pedimos a Deus o socorro, Deus é presente e Deus age. A mão de Deus é uma mão gloriosa, a mão de Deus ela é doce, a mão de Deus ela é suave, a mão de Deus é firme, a mão de Deus é pesada, a mão de Deus é poderosa, porque quando Ele começa a agir, ninguém pode resistir. E quero deixar bem claro o recado que Deus tem deixado para mim e para você esta noite. Isso procede de Deus e vai para a direção bem certa que é o seu coração. Deus é o Deus que decidiu esta noite reescrever a sua história. Eu não sei o que é que você entrou aqui dentro pensando, eu não sei, não conheço todo mundo, não posso conhecer pensamentos, e há pensamentos segredos dentro de mim, de você, que ninguém sabe, só Deus. Mas Deus ordena dizer que Ele decidiu reescrever a sua história. Uma história um tanto esquisita, talvez indiferente, uma coisa que parece perfeita, mas aos olhos de Deus, Deus conhece a sua perfeição. Deus conhece os seus defeitos, Deus conhece aquilo que muitas das vezes você não conhece, ninguém conhece, mas Ele conhece você.
Eu acho lindo de Deus é que Deus não desiste de mim, de você, meu irmão. Deus não desiste da nossa vida, Deus não desiste da nossa história, porque Deus está interessado naqueles que têm uma história mais escrita. Deus está interessado em não pessoas perfeitas, porque perfeito é Ele. Deus está interessado naqueles que são imperfeitos, porque Ele pega o imperfeito, Ele molda, Ele muda, e Ele faz para a glória dEle, muda para a glória dEle, e usa para a glória dEle. E Ele não quer ninguém perfeito, porque Ele não tem necessidade de tudo isso, porque a glória tem que ser dEle. A unção tem que ser dEle, o poder tem que ser dEle, o milagre vem dEle, a autoridade vem dEle. E nós precisamos entender que Deus, todo instante da nossa vida, é necessário Ele entrar e reescrever a nossa história. E esse irmão aqui, irmão parece bem acertadinho, bem certinho. Um moço que já nasceu trapaceiro, já nasceu já agarrado no calcanhar do seu irmão, já nasceu disposto a muita luta, a conquistar muita coisa a favor dele, de acordo com a vontade dele, de acordo com o querer dele. Tudo ele queria esperto. Se alguém necessário você imaginar esperto, era o Jacó. Ele não perdia oportunidades, mas esperto para o bem dele. Esperto para o bem dele, esperto para as coisas que ele pensava ser bem. Mas Deus, lá de cima, Deus olhou e viu e contemplou e disse, é esse que eu quero. Deus não tem escolha daqueles que são perfeitos. Deus escolhe o imperfeito. Deus escolhe aquilo que não é para confundir o que é. Deus escolhe aquilo que muitas das vezes você julga que não é para você, mas para Deus, Deus é poderoso e Deus muda. E ele olhou e viu no coração daquele homem uma sede. Eu imagino, isso eu pensando, o que Deus viu em Jacó? Viu o desejo de ser primeiro. O irmão disse, eu lá quero saber disso, ser primeiro, mas Jacó viu alguma coisa especial em ser o primeiro. Seja você o primeiro diante de Deus. Busque ao Senhor você ser aperfeiçoado. Não fique apontando, olhando para o seu irmão, mas busque para você. Deixa Deus revelar para você. Deixa Deus mostrar a você. E você vai crescer, você vai avançar espiritualmente. E depois você vai servir de testemunho a outras gerações vindouras que hão de vir. Porque você viverá para toda a eternidade. Foi que ele entendeu. Eu quero ser o primeiro, quero buscar, eu quero ter sede, eu quero ser. Mas ele não entendeu, ele aproveitou a oportunidade de Esaú, porque Esaú olhou e disse, o que é primogenitura? Eu lá quero saber disso. Ser primeiro de casa, mas ele tinha alguma coisa melhor. Deus tem planos gloriosos para a nossa vida. Não abra mão dos planos de Deus. Não abra mão do sonho de Deus. Não abra mão da vontade de Deus. Depois ele também rouba a bênção do irmão. Esperto, vai lá juntamente com a mãe que gostava muito dele. Eu não sei como conseguiu. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando, mas se a voz era diferente, como é que o pai não descobre? Mas tudo Deus permitiu abrir um espaço e ele entrou. Mas quando ele entra, o irmão pega e diz, olha, se você, eu vou te matar. Nos dias que meu pai falecer, eu vou lhe matar. E a mãe disse, olha, você não vai morrer. Dá um jeitinho, vai lá para a casa do seu tio. Aí vai lá esse moço, sozinho. Eu não sei se você já viajou sozinho. A minha primeira viagem sozinho, eu viajei 42 horas distante de casa. 17 anos e meio, ia fazer 18. E aquilo dava um aperto no coração. Eu chorei com saudade de casa. Chorei, não tinha telefone celular, não tinha vídeo, não tinha nada. Tinha um telefone só no seminário para a gente escutar. Quando meu pai ligou, por outro dia, para saber se eu já havia chegado, meu coração não aguentou, explodiu de alegria e chorei. Chorei de novo, chorei porque a distância, tudo era difícil, longe, eles em Minas e eu no Paraná, mas eu sabia que Deus tinha um propósito. Eu sabia que Deus estava conduzindo, e é difícil. Agora você imagina esse homem agora sem direito de voltar para casa.
Eu tive direito de voltar para casa. Primeiras férias eu voltei para casa alegre, feliz. Já na segunda já voltei para ficar mais perto. Mas ele não. Ele não tinha plano nenhum e lá foi Jacó, o suplantador. Mas Deus, quando entra na história de um homem, meu amigo, meu irmão, Deus muda por completo. E Deus fez com Jacó aquilo que Deus pode fazer com a sua vida. Deus fez com Jacó aquilo que ele pode mudar. É no Espírito de Deus, o Espírito desse homem, que você tem que ter desejo e sede de Deus. Buscar de Deus uma mudança, sonhar com as coisas de Deus, imaginar as coisas de Deus. Ele perseguiu, ele sabia daquilo que estava escrito, ele buscou. O irmão rejeitou, ele aproveitou, sim, foi usurpador e roubou, mas Deus teve misericórdia e disse: olha, esse eu sei que ele busca de mim, e Deus lhe deu uma segunda oportunidade. Deus deu sim, e você e eu podemos desfrutar essa glória de Deus, e a vida dele mudou. Um homem que não tinha nada para dar certo, deu tudo certo, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. Eu não sei qual sentença que você tem recebido nesses dias de impossibilidade, mas a sentença de Deus é que tudo é possível. A sentença de Deus essa noite para a sua vida: você já é vencedor. A sentença de Deus na sua vida essa noite é que as portas, os ferrolhos estão sendo quebrados e você está entrando pelas portas que Deus tem aberto à sua vida, e você é mais do que vencedor na pessoa de Jesus. A sentença de Deus é aquela que o médico disse que você não tem muito tempo, mas a sentença de Deus é que Deus já te curou para a glória dele. Toma posse, recebe para a glória de Deus, recebe para que Deus seja glorificado na sua vida, porque o nosso Deus é o Deus que faz o impossível. Como Jacó tornou o impossível tudo possível. Eu fiquei pensando esta tarde, amanhã, o dia, eu fiquei pensando e tentei correr dele para não falar, mas eu falei: não tem jeito, é ele mesmo. Ele fez do impossível possibilidades. Como eu fiquei pensando: Senhor, mas o quê? Uma primeira coisa que você vai observar na vida desse moço: ele fez do impossível possível, porque Jacó, mesmo na sua corrida diária, correndo de casa, ele fez um voto ao Senhor. Ele não esqueceu de Deus, ele sabia que era Deus, ele era trapaçador, ele era bagunceiro, mas no coração dele tinha a semente da palavra. E ele lembrou de Deus e ele disse: Senhor, eu não fiz nada certo, quem sabe não está escrito, mas imagino dentro dele: eu não fiz até hoje, eu fiz tudo errado. Baguncei com tudo, estou correndo de casa, estou longe de casa, minha mãe e meu pai não vão me ver mais, porque meu irmão prometeu que vai me matar. Mas Senhor, se o Senhor me abençoar, e eu for, e o Senhor me der direito de eu voltar e inventar essa terra, o Senhor há de ser o meu Deus. Eu vou ser servo do Senhor, eu vou ser testemunho para a glória do Senhor. Faça um voto a Deus essa noite. Dê sua vida para o Senhor, entregue ao Senhor. Está em possibilidade, se o Senhor te levar, diga ao Senhor: se o Senhor me der vitória, Senhor, nessa terra, se o Senhor abrir a porta, Senhor, se o Senhor fizer o milagre da cura, se o Senhor abrir a solução, me dê uma direção na problemática que eu estou enfrentando, o Senhor, mais uma vez, há de ser o meu Deus. E se você fizer com fé, Deus honra seu voto. A parte dele, ele cumpre. A parte dele, ele não falha. Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele tem poder para fazer do impossível possível. Faça um voto ao Senhor. Disponha a votar por fé. Não é um voto qualquer, não é pela sua força, capacidade, mas é fé, e Deus vai honrar a vontade do seu coração. Faça um voto essa noite de meu irmão, minha irmã, você e eu sermos mais fervorosos. Nós precisamos votar a Deus, ter paixão pelas almas que estão perecendo. Nós precisamos votar a Deus e pedir a Deus que Ele nos dê mais fervor e amor pela causa do reino de Deus. Nós precisamos votar ao Senhor para sermos melhores servos. Se você
cumprir, Deus vai cumprir a parte dele. Deus não falha, Deus não falha, Deus não falhou com Jacó. Faça um voto a Deus nessa noite. Mas não só isso, ele fez um voto, mas eu achei interessante, porque Jacó, ele fez o voto, mas Jacó também venceu porque ele aprendeu a mudar as circunstâncias. Eu quero dizer bem rápido para você, não ande segundo as suas circunstâncias não, viu? Não ande como uma máquina por aí. Existem pessoas que são máquinas. Se vai tudo bem, estou feliz e alegre. Se a coisa apertou, o problema chegou, é como se fosse uma máquina, apertou o botão, parece que ninguém conhece. Nervosos para lá e para cá. Isso não provém de Deus. Porque a Bíblia diz que nós vamos passar por lutas e dificuldades e nós temos que cantar com alegria, porque nós somos dignos de sofrer por amor do nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, a perseguição está aí, está chegando, está limitando, vamos passar por dificuldade, não pensa que nós estamos vivendo em paz, está muito bem, está tudo muito bonito, nós vamos sim ser perseguidos mais intensos, e você e eu precisamos ter da unção de Deus, da graça de Deus, para resistir. Eu sei que às vezes a gente não gosta de ouvir isso, mas Deus está te ordenando dizer para o seu coração, você precisa aprender a mudar circunstâncias. O que é isso? É você estar na luta, vai tudo bem, meu irmão, vai tudo bem, glória a Deus. E canta com alegria, e vem à casa de Deus, e evangeliza, e prega, e anuncia. Mas a pessoa fala, puxa, mas parece que ele enfrenta tanta dificuldade, e Deus é que nos dá força. De onde eu fico aí pensando, de onde não podia fazer nada, Jacó fez algo especial. A Bíblia mostra que Jacó não tinha onde nem repousar a cabeça naquela noite. Mas sabe o que ele faz? Vê uma pedra, faz daquela pedra o seu travesseiro. Já dormiu num lugar duro? Eu já experimentei, quando a gente vai para a roça, é duro, difícil, o pescoço endurece, fica difícil, é tudo difícil, mas a gente dorme, passa mal, e fica difícil, e dói o pescoço aqui e ali. Foi isso que aconteceu com ele, mas ele dormiu. Dormiu aprendendo a mudar as circunstâncias. Não é o problema que vai nos afetar. Nós é que vamos levar a solução para o problema. Nós é que vamos chegar perto dele, porque nós precisamos aproximar dos problemas, sabendo, Senhor, é mais uma que o Senhor vai comigo nessa guerra. Eu não sei como é que o Senhor quer que eu entre, mas eu sei que o Senhor quer que eu vença. E eu tenho certeza de que o Senhor já venceu, já me deu vitória. E aí a gente entra de cabeça erguida. O problema chega, tenta nos abater, mas nós estamos de pé, porque quem nos sustenta é Deus. Vem enfermidade, quem nos sustenta é Deus. Vem dificuldade, vem problema financeiro, quem provê é Deus. Quem faz um milagre é Deus, não tem ninguém. Lembram do Elias? Vai para aqui, vai para ali, quem sustentou ele? Os corvos. Depois que secou tudo, vai para a beira do rio. Vai lá para a beira do rio, porque Deus estava cuidando daquele homem. Todo mundo tinha necessidade, mas o servo de Deus estava protegido. Você é servo e serva de Deus, e você está protegido pelo cuidado de Deus. Não temas, aprenda a mudar os momentos. Não olhe as circunstâncias, não. Tem um cântico que a gente canta, não olha assim, mas a gente anda não pelo aquilo que vê, mas a gente anda pela fé. Porque a vitória vem do Senhor, o nosso Deus. E nós, irmãos, problemas são apenas pontes para a gente ver o tamanho do nosso Deus. A dificuldade é simplesmente uma ponte. A pessoa que passa por dificuldade, ela pode descer. Quanto mais você desce, mais difícil fica, o seu alicerce é firme, fundamentado na rocha que é Jesus Cristo. Aprendamos a fazer das perseguições o caminho para que Jesus seja reconhecido nesse universo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus, é o Senhor, a autoridade. Eu fico acho lindo a autoridade da igreja primitiva. Receberam a ameaça de não pregar mais a palavra, eles reúnem, colocam o assunto diante de Deus. Senhor, está aí a ameaça.
Nós, Senhor, não queremos disputar com eles, nós não queremos dizer quem são eles, mas nós vamos continuar, e a única coisa que nós queremos é que o Senhor nos dê autoridade para falar da palavra. E não é de admirar que aqueles irmãos revolucionaram o mundo da época. O Evangelho chegou até nós porque aqueles irmãos estavam cheios da graça de Deus. Encha-se da graça de Deus, encha-se do poder de Deus. E para concluir, Jacó, ele venceu não apenas por isso, aprendeu a mudar circunstâncias, mas também Jacó venceu porque dispôs a fazer o necessário. Existem coisas na vida que Deus não abre mão. Deus não abre mão de muitas coisas, e uma das coisas é você viver aos pés dele. Nós, às vezes, ficamos de braços cruzados, esperando cair o milagre do céu. Jacó não esperou o milagre de Deus do céu apenas, mas ele tinha os olhos abertos, confiante em Deus. Ele percebia os movimentos de Deus. Ele, depois daquela noite, eu acho que interessante é que ele descansou no Senhor. E fez uma coisa que você e eu precisamos constantemente fazer na nossa caminhada. Ele fez um voto a Deus. Senhor, se o Senhor for comigo nesta caminhada, eu estou saindo da casa do meu pai, e se o Senhor me guardar, e se o Senhor me der direito, o Senhor será o meu Deus. Deus, meu irmão, Deus quer sim tomar o primeiro lugar da nossa vida. E às vezes a igreja cristã não entende o que é Deus tomar o primeiro lugar. Deus tomar o primeiro lugar não é apenas o seu corpo físico, não é o seu dinheiro, isso é insignificante aos olhos de Deus, é tudo. É prioridade, é Deus ser primeiro na sua vida. Às vezes eu percebo que a gente é muito arrogante como ser humano. A gente vai fazer, eu vou fazer. Não, você não vai fazer coisa nenhuma se Deus não permitir. Não esqueça dos nossos irmãos antigos, se Deus assim permitir. Eu estou orando, estou pedindo, se Deus quiser, se Deus prover, se Deus abrir a porta, se Deus solucionar e me dirigir, o Senhor vai me conduzir e eu vou ser apenas vaso nas mãos de Deus para cumprir aquilo que Deus deseja para a minha vida. Você quer um milagre de Deus? É uma noite que nós vamos orar por milagres. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam de milagres, eu sei que tem pessoas que precisam de uma resposta de Deus, e Deus tem respostas. Deus tem respostas, e nós queremos, irmãos, esta noite orar por você, mas orar de uma forma mais intensa, não que não tenhamos orado, mas é você com Deus, é você lembrar disso que foi dito aqui esta noite. Faça um compromisso com Deus, reconheça, peça a Deus direção, peça a Deus, faça votos ao Senhor, cumpra os votos diante de Deus, e você há de ver que Deus não mudou. Deus continua o mesmo.